Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Gestão de Pessoas. Essa aula vou falar sobre seleção de pessoas. Nós já vimos aí recrutamento de pessoas, como recrutar, quais são os tipos de recrutamento, os canais de recrutamento também, sobre o mercado de trabalho e vamos falar agora sobre seleção de pessoas. Porque não adianta eu só recrutar se eu não selecionar pessoas. Aí esse cara fala assim, nossa, mas como assim selecionar? Eu penso em um funil, sabe? Conhece funil? É onde, né, a gente coloca bebidas para sair de um jarro maior para um jarro menor. Então, esse funil é o que é a seleção de pessoas. A seleção de pessoas nada mais é do que um funil. Eu recebo lá, por exemplo, 1000 currículos para uma vaga. Aí eu tenho que o quê? Selecionar esses currículos. De que forma? Né? Eu vou olhando, vou lendo e vou separando aqueles que se enquadram na vaga, na descrição do cargo, nas características e nas especificações necessárias e requisitadas, e aqueles que não se enquadram, eu posso estar descartando aqueles currículos ou guardando para uma outra ocasião, para quando eu necessitar fazer um novo recrutamento. Então, esse funil é dessa forma. Então eu tenho uma coisa grande onde entra os currículos e eu vou lendo, vou captando eles e vai afunilando e sobram somente aqueles que realmente na análise curricular, que é o primeiro passo da seleção de pessoas, tá? Já vou marcar aqui, primeiro passo, análise curricular. Dentro dessa análise curricular, eu separo os que eu vou querer entrevistar. Que aí eu vou partir para uma outra fase da seleção, que é a parte da entrevista, a parte da conversa, é onde eles vão estar passando. Então, às vezes, de 1000 currículos, sobram-se 10, por exemplo. 10 são realmente os currículos que, na visualização, na leitura do currículo, eu consigo identificar que eles podem realmente fazer parte da equipe e vão seguir dentro dessa seleção, dentro dessa fase de recrutamento, beleza? Bom, então, seleção é um processo muito importante. Eu já adiantei falando o primeiro passo aqui, mas vamos focar um pouquinho aqui em cima para a gente falar de seleção de pessoas. Então, é um processo dentro do programa, vou chamar de programa de recrutamento, tá? Ele é um processo, não é que ele vai ser ali o final, mas ele é o processo dentro do programa de recrutamento. E ele consiste no quê? Consiste na comparação dos candidatos. Então, eu vou comparar um com o outro, no foco, focando em encontrar o que melhor se assemelha à necessidade do cargo. Então eu vou comparar um com o outro, só que pensando na questão da vaga, tá? Pensando na vaga. O meu foco é a vaga, mas eu penso ali em comparar eles para poder chegar nisso, ok? E ali, então dentro disso eu tenho que estabelecer técnicas e atividades para que essa seleção seja muito bem realizada. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, agora sim eu vou falar dos passos, tá? O primeiro passo, dentro desse funil aqui, dentro desse funil que eu falei para você o que é a seleção de pessoas, é a análise curricular, aonde eu vou fazer a comparação do currículo com a descrição do cargo. Lembrar da descrição do cargo? Então, fiz a descrição de cargo justamente para eu poder estar fazendo essa comparação. Então eu vou pegar, por exemplo, a descrição do cargo diz que precisa ter ensino superior. Eu vou analisar os currículos e vou separar. Opa, esses aqui têm ensino superior. Esses aqui já se assemelha um pouco, em parte, com a descrição do cargo. A descrição do cargo fala assim, olha, o profissional precisa ter acima de 30 anos. Então eu vou pegar e vou olhar a idade dos meus das pessoas, dos candidatos, e vou separar realmente ali quem tem 30 anos para cima e assim por diante. Então eu faço essa comparação, tá? Então eu vou separar, e aqui eu coloco o joio do trigo. Separando, eu falo separar o joio do trigo porque eu separar os que cumprem,
cumprem, acho que é assim, cumprem com os requisitos do cargo daqueles que não cumprem, ok? Separei, isso é o primeiro passo, análise curricular. Separei isso, vou para o segundo passo, que é o que? A entrevista. Tá? O segundo passo ali da seleção é a entrevista. Deixa eu colocar aqui, segundo passo, entrevista. Então, fiz a análise curricular, separei aqueles que eu acho que vale a pena conversar, porque na análise curricular eu percebi que ele se assemelha à descrição do cargo, ele cumpre os requisitos que o cargo está impondo. Agora eu venho para a entrevista em si. Primeira dica que eu dou, dica hashtag 1. Evite, na fase de entrevista, eu vou conversar. O que é entrevista? É conversar realmente com a pessoa, face a face. Em momentos, mas a minha empresa não quer, ela trabalha muito longe, apareceu um candidato lá, por exemplo, da Bahia, eu sou de São Paulo. Faz uma entrevista online, não tem problema nenhum. Hoje, entrevistas online são muito bem aceitas, dá para se fazer, dá para se conversar, dá para se entender realmente ali sobre o funcionário. Então, dica 1, evite perguntas cujo as respostas sejam apenas sim, não ou talvez. Por quê? Porque eu preciso influenciar que a pessoa converse. Eu preciso fazer com que a pessoa fale. Às vezes a pessoa, mas a pessoa vai falar muito. Eu faço uma entrevista, a pessoa vai falar demais, muito. Mas isso é o ideal. Eu preciso que a pessoa fale a tudo aquilo que eu preciso realmente estar ouvindo. É claro que às vezes vai coisas desnecessárias, mas isso é o candidato que tem que perceber se ele está falando coisas desnecessárias ou não. Mas a resposta não pode ser uma resposta que ele mate a conversa, tá? Ele tem que progredir dentro dessa conversa. E aí, eu vou dar dica 2, dica hashtag 2. Pesquise e estude técnicas de conversação. Por quê? Muitas vezes, você vai encontrar candidatos fantásticos, com alto conhecimento, com alta qualidade de produtividade. O cara é top. Só que às vezes ele tem problema de conversação, ele não conversa, ele é mais introvertido, mas aí você com técnicas de conversação, você sabe progredir uma conversa, você sabe guiar uma conversa, você vai conseguir extrair aquilo que é necessário para você perceber que realmente aquele cara é bom, tá? Então, hoje o que eu mais vejo são pessoas cometendo erros na entrevista, perguntas que fazem perder tempo, né? Perde tempo e deixa o candidato um pouco mais nervoso, tá? Então, dica 3, tá? Dica 3, evite perguntas que você já sabe a resposta. Por exemplo, o cara colocou lá no currículo que ele tem 25 anos, tá? Ele tem 25 anos. Eu vou perguntar de novo, você tem 25 anos? O cara colocou no currículo, mas aí tem gente que fala assim, mas ele pode estar mentindo. Mas se ele está mentindo, ele vai mentir de novo na sua frente. Não tem, né? Não tem, ele colocou lá 25 anos. Se ele estiver mentindo que ele tem 25 anos, quando você perguntar, ele vai falar de novo, eu tenho 25 anos sim. Então, evite isso, tá? De perguntar, você, por exemplo, ele colocou lá que é casado. Nossa, você é casado? Não, eu sou, entendeu? Tipo, faz com que o cara responda as mesmas coisas que ele já colocou no currículo. E isso passa para o entrevistado que você não leu o currículo dele, você simplesmente pegou o currículo dele da gaveta e está questionando ele. Então faça perguntas que ficaram dúvidas. Por exemplo, casado, eu posso perguntar quanto tempo ele é casado. Nossa, eu vi que você é casado, há quanto tempo você é casado? Né? Há quanto tempo faz que você vive com a sua esposa, com seu esposo e vice-versa? Por exemplo, se ele tem 25 anos, eu posso perguntar coisas, nossa, que legal, vi que você tem 25 anos, como que é estar nessa idade? O que você vê do mundo e tal? Então, perguntas mais abertas e que tirem dúvidas em cima do que ele colocou. Eu estou com dúvida sobre ali a experiência dele. Eu vou perguntar, nossa, você trabalhou na empresa tal. Vou perguntar, como que foi trabalhar na empresa tal? Na empresa X?
Não vou confirmar coisas que ele já colocou no currículo. Porque, de novo, se ele estiver mentindo, ele mentiu no currículo, ele vai mentir na entrevista. Não tem. Mas eu posso pegar pelo falar. Mas se ele for um bom mentiroso, eu sempre falo isso, que se você não é especialista em descobrir se o cara está mentindo, você não tem essa especialização, porque às vezes você não vai ter. Tem pessoas que têm, fazem curso para descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Mas às vezes você não tem. Por exemplo, eu não tenho. Então, nem em perguntas que ele já treinou a resposta, é claro que ele vai mentir. Mas agora em perguntas que ele não pensa, né, que vai ser feitas, né, perguntas que ele pode... por exemplo, casado. Quanto tempo você é casado? Às vezes ele nem pensou que alguém perguntaria isso para ele dentro de uma entrevista. E aí você pergunta, e aí ele acaba se contradizendo, e aí você pega se ele realmente está mentindo. Mas, claro, eu não estou ali para ser um polígrafo. É importante isso. Na entrevista, eu não sou um polígrafo. Eu sou um cara, sou uma pessoa que vou estar entrevistando alguém, oferecendo uma vaga de emprego, e eu quero simplesmente tirar as minhas dúvidas e entender um pouco mais sobre o comportamento da pessoa. Então, dessa forma, é a dica 3. Evite perguntas que você já sabe a resposta. Ok? Bom, dentro da entrevista, né, o que eu quero realmente, porque eu falo assim, a qualificação eu já sei, né? A qualificação já se sabe através do currículo. Isso já se sabe. Eu já sei formação. É claro, mas ele está mentindo. Eu posso exigir isso depois no certificado, não tem problema. Ele está dizendo que tem experiência. Eu posso pegar a carteira de trabalho dele e verificar, não tem problema também. Então eu tenho a qualificação, eu já sei, através do currículo eu já sei a qualificação dele. O que me falta saber é a questão moral e ética dele. Saber um pouco mais sobre o comportamento dele e descobrir detalhes que o currículo não me mostra. Por exemplo, como que ele achava a empresa, como que ele se sentia trabalhando na última empresa que ele trabalhou, como ele se sente hoje, quais são as metas de vida dele, o que ele quer daqui para frente e tudo mais. São coisas que no currículo ele não vai estar colocando e eu consigo descobrir conversando com ele. Beleza? Bom, o que se deve perguntar numa entrevista de emprego? O que se deve perguntar em uma entrevista? Isso aqui é dica de ouro, tá? Primeiro, histórico profissional. Eu vou perguntar, quando às vezes o cara vem ali, eu não vou perguntar sobre as empresas que ele trabalhou, mas eu posso perguntar, e aqui eu quero deixar a clareza do seguinte, o que ele aprendeu nos últimos empregos. Isso é muito importante. Segunda pergunta, conhecimentos e habilidades específicas. Eu já vi pessoa colocar no currículo, por exemplo, que ele conhece mandarim, né? Ele sabe falar mandarim. É um conhecimento bem específico. E aí você pergunta para ele, mas por que você resolveu aprender a falar mandarim e não inglês, por exemplo? Aí ele fala, olha, porque mandarim eu gosto, aí você vai pegando nuances do pensamento da pessoa, nuances dos comportamentos. Assim também são as outras habilidades que ele tem. Outro tipo de pergunta que pode ser feita numa entrevista e deve ser feita, a vida social e familiar. Muitos perguntam assim, e isso já aconteceu comigo, já foi me perguntado bastante. Você bebe? Você fuma? Cara, é uma pergunta que se taxa e que realmente, às vezes, até a pessoa fica constrangida de responder. Eu acho mais interessante falar assim, você costuma sair com os amigos? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais?
Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Sair com os amigos, você costuma frequentar bares, alguma coisa, como que é a sua vida social, você tem pessoas que você gosta de curtir no final de semana e tudo mais, porque aí eu consigo ir descobrindo coisas realmente, porque a pessoa pergunta assim, você bebe? Porque eu tenho medo que a pessoa venha chegar bêbada na empresa e tal, tudo mais. Eu sei que o foco é esse do que o pessoal pergunta. Só que acontece o seguinte, tem pessoas que ficam bêbadas em casa sozinha, tem pessoas que ficam bêbadas sozinhas, tem pessoas que não saem para beber, ou pessoas que saem, bebem e depois voltam para trabalhar. Então eu tenho que identificar ali realmente se a pessoa tem uma vida social estável, porque é a estabilidade que faz com que a pessoa continue trabalhando. Se a pessoa tem uma vida instável, seja socialmente ou familiar, é cheio de instabilidade na sua vida, dificilmente ela vai se manter trabalhando, porque a vida dela é muito instável, tá? Então isso que eu tenho que estar acompanhando, beleza? Quarto item, hobbies e interesses. Por exemplo, tem uma pergunta muito clichê, que é o que você faz nas horas vagas? É uma pergunta muito aberta. Posso perguntar assim, você tem alguma atividade que você tem prazer em fazer enquanto você não está trabalhando, quando você não está na empresa, que você gosta de fazer? Aí a pessoa, ela vai se falar o seu hobby, o que ela gosta de fazer e tudo mais. Porque é muito importante eu entender qual que é esse hobby e interesse para poder verificar também o comportamento da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que gostam no seu hobby e tempo livre de ler livros. Cara, isso é legal, muito interessante. Ou pessoas que no seu tempo livre elas gostam de sair para passear, ir para praças, tomar sorvete, se divertir. Então isso me dá nuances de como essa pessoa pensa, de como ela se comporta, tá? Quinta pergunta que não deve deixar de fazer, ela tem que ser feita ali dentro de uma entrevista. Aptidões e atitudes em momentos específicos. E aí eu posso pegar e dar exemplo para a pessoa. Falar assim, olha, imagine que você está no seu local de trabalho, seu horário de saída é 5h30, são 5h25 e seu chefe entra na sala e fala o seguinte, você tem que ficar até as 7 da noite, preciso que você resolva esse problema aqui. Isso é uma sexta-feira à noite, o que você faria? Então aí eu consigo ver o comportamento da atitude dela. É claro que ela vai pensar, parar, refletir, vai querer dar uma resposta. Não, eu faria com certeza e tudo mais. Mas eu pego a sinceridade e esses nuances. Isso não pode deixar de ser feito. Eu tenho que fazer esse tipo de pergunta que é para eu identificar, porque realmente são coisas que acontecem no cotidiano. Trabalhos que chegam de última hora, coisas que o planejamento que são quebrados, e isso tem que estar interligado. Eu tenho que saber se a pessoa vai se comportar de uma maneira assertiva ou não. Como que ela pode, uma pergunta, sexta pergunta, como a pessoa pode contribuir com a empresa e ela mesma, Quando eu vejo as pessoas perguntando, nossa, qual que é o seu diferencial, por que a empresa deveria te contratar? Eu até me sinto mal. Eu acho que tem que perguntar da seguinte forma, o que você pode contribuir para a nossa empresa e para você mesmo? Porque a empresa ela tem que focar o seguinte, e eu acho que isso é muito importante que a empresa foque. Eu preciso saber que a pessoa ela vai entrar na minha empresa, e ela precisa saber o seguinte, que a empresa vai ajudar ela a conquistar os sonhos e os planos dela, porque é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a pessoa, o meu empregado, me ajuda a conquistar os objetivos da minha empresa, eu tenho que ajudar ele a conquistar os objetivos pessoais dele. E essa via de mão dupla, ela tem que ser equilibrada. E dentro da entrevista eu consigo descobrir isso, perguntando para ela como que ela pode estar contribuindo com a empresa e com a vida dela própria. E aí, sétima pergunta são outras perguntas que você tenha interesse em fazer. Só que igual eu falo, evite perguntas que você já sabe a resposta, tá? Porque isso deixa a pessoa um pouco desconfortável, ok? Bom,
Vantagens da entrevista. Quais são as vantagens da entrevista? Para finalizar a nossa aula sobre a questão aqui de seleção de pessoas, a nossa primeira aula sobre seleção de pessoas. Vantagens da entrevista. Primeira vantagem perceptível da entrevista. Permite o contato pessoal. Ok? Segunda vantagem da entrevista é uma interação direta com o candidato. Terceira vantagem, focaliza o candidato como pessoa. E a quarta vantagem, que eu vou escrever aqui para você, permite avaliar o comportamento. Então, contato pessoal entre empresa e entrevistado, isso é muito importante, isso tem que existir. Essa interação direta com o candidato mostra, né, ele vai ver ali a empresa, o local da empresa, ele vai ver a estrutura, ele vai ver os funcionários, vai ver o uniforme, vai ver tudo. Isso é muito importante. Focaliza o candidato como pessoa, porque antes da entrevista o candidato ele é só um pedaço de papel, ele é só um currículo. E aí quando ele vem para a entrevista eu vejo ele realmente como ele é, né, e aí eu consigo ver e visualizar ele trabalhando na minha empresa. Isso é muito importante que eu visualize, porque o RH, se vem 10 pessoas, eu não posso falar, esse cara aí não vai nem trabalhar na empresa, nossa, mas ele é feinho, nossa, mas olha como ele tá vestido, meu Deus. Eu tenho que ter a mentalidade de que, cara, esse aí é o cara que vai trabalhar na empresa, esse é o cara. Aí eu entrevisto com ele, quando ele sai, eu tenho a minha mentalidade formada, entra o outro, mas não, esse cara vai trabalhar nessa empresa, o cara é bom. E aí eu entro, faço a entrevista e eu tenho essa mentalidade sem preconceito, sem conceitos pré-estabelecidos ali com os candidatos. Temos algumas desvantagens também, né? Nem tudo só é vantagem. Desvantagem da entrevista. Ela é muito subjetiva. Ela tem uma grande margem de erro. Infelizmente isso acontece. Ela tem grande margem de erro. Porque às vezes o entrevistador, igual fala, ele estabelece preconceitos e aí ele fala, não, eu gostei mais desse do que o outro, mas esse é menos competente do que o outro, e às vezes ele acaba optando pelo aquele que ele gostou mais, porque ele teve mais afinidade. A afinidade faz com que as pessoas tomem decisões fora da razão. Deixa o candidato tenso. Isso pode ser o cara que já participou de 50 entrevistas, ele vai ficar tenso, porque imagine só, é você procurando um novo emprego. É uma oportunidade de trabalho que você tem, e aí às vezes você está com reserva financeira acabando, você não tem reserva financeira, então não importa se você é experiente ou não, você vai ter tensão antes da entrevista ou durante a entrevista. É difícil comparar as entrevistas, você não consegue, esse foi melhor do que o outro foi melhor, porque ainda mais se houver um grande número de candidatos, porque eu vou esquecer, eu não consigo lembrar de tudo. Então imagine eu entrevistar 50 candidatos, eu não vou lembrar de como que foi a entrevista de cada um deles. É claro que eu marco no papel, escrevo alguma coisa, mas isso não é realmente o total do que foi a entrevista. Exige um grande treinamento, isso é uma desvantagem, porque exige um grande treinamento do entrevistador. Por quê? Porque se for um entrevistador meia boca, igual acontece com muitas empresas, vão deixar os tops sair porque fica focado lá na subjetividade, afinidade, olha, eu gostei desse, aí entrevista outros porque não teve afinidade, não gostou ou teve um preconceito pela aparência, pela roupa, ele já descarta, sendo que o outro é bem melhor. Então tem que ter um treinamento muito grande, a pessoa tem que ser muito bem treinada. E exige do entrevistador um grande conhecimento sobre o cargo, o que torna quase que impossível em algumas empresas. Imagine uma empresa que tem mais de 150 cargos. O entrevistador não consegue conhecer profundamente todos eles. Ele conhece a superfície, mas profundamente todos os nuances, todas as características específicas de cada cargo, infelizmente, o entrevistador não consegue conhecer. E aí, quando eu vou fazer a entrevista, é necessário que isso aconteça, beleza? Bom, essa é a aula sobre um pouquinho sobre seleção, a gente ainda vai falar sobre seleção
nas próximas aulas, mas é para você entender um pouquinho ali sobre os primeiros 2 passos da seleção de pessoas. Então, fique comigo e por enquanto vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!